Senhor Jesus, que prazer estar aqui. Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Está escrito assim em 2 Crônicas 20, 1 e 2. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Só isso. Pode assentar-se, por favor. Eu quero agradecer a Deus, só Jesus mesmo, para nos guardar, para nos livrar e para nos abençoar. Agradecê-lo por estar aqui essa noite. Que santuário lindo que vocês têm para adorar aqui. Tinha vindo há muitos anos aqui, acho que mais de 14 anos. E eu fiquei assim surpreso também com todo o entorno. Como cresceu essa região aqui, Parabéns para vocês. Vocês são lindos para a glória de Deus. Lindos. Só o microfone falha às vezes, estou brincando, brincadeira. Foi eu que falei aqui, eu acho que eu apertei algum botão. Mas a recepção, tudo lindo. Banheiro dos homens parece de menina. Finalmente encontrei uma igreja com banheiro de homem assim, confortável, 2 pias, me senti assim, o máximo ali. Espelhão. Tem banheiro de homem que você vai, às vezes, eu acho que a gente não gosta de se olhar, pastor. Tem nem espelho, aquele pequenininho que tu compra no mercadinho lá, sabe? Com aquela moldura, sei lá, bordô, sabe? R$1,99. Que coisa linda, vocês estão de parabéns. Quero agradecer ao convite que a pastora Aline me fez, o pastor Ricardo. Conheço esse casal extraordinário há muitos anos e hoje estava com saudade de ouvi-la cantar para Jesus, o Senhor cantar e tocar. Vocês são demais, muito obrigado, muito obrigado. São amigos em Cristo e tem uma família linda vocês. Pastor Marcos, que Deus abençoe sua vida, prazer revê-lo. Pastora Marilze, Deus abençoe a senhora lá atrás, que Deus abençoe sua vida. Vocês são tops. E eu lembrei do Senhor, quando o Senhor falava aqui, ministrava tudo, eu tenho um cunhado que tem muito jeito do Senhor, que tem amor pela Bíblia, e sempre que ele cita os versículos, e do seu jeito amoroso, e me lembrou muito ele. Só que o Senhor é mais bonito que ele. Ele é meio feio. Tá gravando, irmã? Não, essa parte, irmã, tira, tá? Porque família vai dar problema, É perigoso. Mas eu tenho convicção de algo aqui essa noite, que eu tenho certeza, é convicção disso. Não é talvez, eu tenho certeza da palavra que Deus me deu essa noite. Eu tenho certeza que Jesus quer trazer uma palavra para nós aqui. Além de todas que nós ouvimos e de todas que nós cantamos, eu tenho certeza que Deus me deu uma palavra para nós. Se não fosse eu, seria outra pessoa. Mas, como está comigo a incumbência, eu tenho certeza do que Deus me passou para essa igreja, para essa noite, para nós. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2, é bom a gente só fazer um resumozinho rápido, que lá nos primórdios, Deus governava a gente por intermédio da sua palavra. Deus falava com as pessoas diretamente, não da sua palavra escrita, mas da sua palavra falada. E Ele governava todos nós dessa forma. Até que o povo, nós temos esse hábito, começamos a nos corromper, e Deus começou a levantar seus profetas, homens que tinham uma fiação com Deus, homens que até muitas vezes frequentavam escolas, para aprenderem a ouvir a voz de Deus, para estarem num ambiente que era preparado, pastor Ricardo, para ouvir a voz de Deus. E para eles transmitirem da forma correta, pastor. Porque tinha que ter uma posição, um posicionamento e uma imagem perante o povo. Isso é muito importante que o pastor hoje tenha, sempre deve ser assim, uma imagem perante o povo. Uma imagem irretocável, um caráter ilibado. Porque, queira ou não, nós nos espelhamos nos nossos líderes. Já começa de dentro de casa. E esse povo que era governado por um profeta, que era
Deus manifestava a sua vontade pelo profeta. Olha, vocês pecaram, mas diga lá para o meu povo, profeta, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou fazer tal coisa. Diga lá para o meu povo que se eles fizerem tal coisa, eu vou fazer outra. Então, Deus sempre governava por intermédio dos profetas. Só que a gente parece que quer sempre estar dentro de nós uma insatisfação. Repita comigo, insatisfação. Obrigado por me ajudar. Parece que sempre tem uma insatisfação. E o povo começou a dizer para Deus: não, profeta, a gente quer um rei. A gente quer um homem sentado num trono. A gente incomodaram Deus, incomodaram o profeta. E o profeta falou com Deus. Até que Deus disse: tá bom, eu vou dar um rei para vocês. Vou ver o povo aí. O povo aclamava um homem chamado Saul. Repita comigo, Saul. Então o povo aclamava ele era ovacionado. Provavelmente era um homem, diz a Bíblia, que ele se destacava entre o povo. Ele era mais alto, ele era bonito provavelmente tinha uma voz de comando. Ele era um homem destacado. E o povo encheu tanto a paciência de Deus, que Deus falou: então tá bom, profeta, vai lá, Samuel, e unge Saul rei. Bota unção sobre ele. E ele foi ungido rei sobre Israel. Até que esse homem, que Deus já sabia a índole dele, Deus já sabia o que estava dentro dele, agora ele apresenta perante o povo algo que Deus já sabia, que ele tinha um desvio de caráter perante Deus, perante as pessoas. Ele tinha um desvio de caráter, e ele não obedeceu o que Deus falou. Ele fez quase tudo. Só que a Bíblia diz que desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Quando Deus manda a gente fazer algo, nos instrui a fazer algo. A irmã tem 6 pares de sapato em casa, e às vezes Deus não diz para dar nenhum. Só que às vezes a irmã tem 2, e Deus diz para dar um dos 2. E a gente usa da lógica, e essa irmã pensa: mas a irmã tal tem 50. Mas Deus às vezes quer que a gente dê, talvez só tem um e tem que dar um ainda. Isso é loucura, sim, porque se nós nos governássemos, ou se nós andássemos segundo o que o mundo anda, nós seríamos não resgatados por Cristo. Por um Cristo que às vezes o que Ele manda a gente fazer beira a loucura. Só que a loucura perante os homens, para Deus é sabedoria. Que as pessoas não entendem o que a gente está para fazer em Deus. E eu creio que tem gente que vai fazer loucura perante Deus hoje aqui, ou começar a fazer. E o Saul desobedeceu a Deus. Então o povo viu o que Deus já sabia. E aí passou o reinado dele, mas ele continuou rei, porque ele estava lá no trono, tinha o título. Até que é levantado um homem, como vocês sabem, chamado Davi. E Davi é ungido por Samuel na casa de Jessé, do seu pai. Davi é ungido, manda chamar no campo, aquela história toda que os senhores já conhecem. E quando ele é ungido rei, ele espera para assumir o trono, tem toda aquela perseguição de Saul. Saul morre, então Davi é o rei de Israel, de fato e de direito. Depois que Davi morre, tem que encurtar bastante, porque temos muita coisa hoje. Então quando Davi morre, assume o trono seu filho Salomão. E Salomão faz algo, porque Salomão era até então o homem mais sábio que havia pisado na terra, e o mais rico. Vinha gente de todo lugar para ver a riqueza de Salomão. Só que Salomão, ele quis fazer algo para Deus. Ele quis construir um templo. E esse templo era o mais lindo que já havia existido. Pessoas vinham de todas as partes trazer toneladas de ouro, toneladas de prata, madeira. Ele tinha uma força-tarefa gigante que ia nas florestas para pegar o melhor das florestas. Ele tinha uma força-tarefa gigante para tudo. E assim fez Salomão um grande templo para o Senhor. O nosso conhecido Templo de Salomão. E aí, quando Salomão morre, assume Roboão. Repita comigo, Roboão. Então Roboão assume, só que Roboão assume com uma bomba nas mãos. Por quê? Porque Salomão, para construir o templo, precisou de muito dinheiro. E dinheiro é imposto. Como é que rei tem dinheiro? Com imposto. Como é que um governo tem dinheiro? Com impostos. Para fazer as coisas. E aí o povo já estava cansado. Muito imposto. O povo já estava cansado. E até que Salomão, o Roboão, agora assume um reino dividido.
E o reino de 12 tribos que estavam sob o mesmo teto, sob a mesma governança, sob a mesma tutela, esse se divide agora em 10 reinos para um lado, 10 reinos para o norte, 2 reinos para o sul. Do norte se chama Israel e do sul se chama Judá, que as 2 tribos agora são Judá e Benjamim. Então se divide o reino, não é mais só Israel, agora é Israel e reino de Judá, reino do norte, reino do sul. E até que Roboão fica indignado, porque Jeroboão é o rei agora daquele reino do norte. E aí o Roboão fica indignado e diz: como é que pode isso, essa rebelião? Eu vou fazer alguma coisa. Aí ouve a voz de Deus. E Deus disse: não, essa separação é da minha vontade. A gente começa a aprender uma história aqui, ou várias histórias que a gente pode tirar de tudo que foi falado. Há muitas rupturas que são da parte de Deus. Eu não estou dizendo: então Cassiano, eu não estou bem no meu casamento, então eu vou me separar, porque a ruptura é de Deus. Não, não é isso. Quanto a casamento, tudo é tratado com o pastor, os pastores dessa igreja. É outra coisa. Cada caso é um caso a ser lido à luz da Bíblia. Só que nós temos que entender uma coisa: há certas rupturas que vêm da parte de Deus, e há pessoas ainda dizendo: na época que eu tinha amizade com a fulana de tal, na época que eu tinha o meu emprego, que eu ganhava bem lá não sei aonde, e fica ali se lamentando, se lamuriando, fica com saudade, com saudosismo daquilo. Eu quero dizer para os senhores que o que passou, passou. E as rupturas foram necessárias para a gente chegar até esse momento. E o melhor momento de Deus para nós é hoje, para a glória de Deus. É hoje. Eu não ia, muita coisa que eu estou falando aqui eu não ia falar. Eu tinha um avô que ele teve um alto salário. Ele era um baita de um diretor, era o vice-presidente da DKN do Brasil, que era uma fábrica de betoneiras. E meu avô era muito abastado financeiramente. Tinha a casa dele ótima, casa de praia, o carro do ano saía, ele comprava, ele tinha freezers em casa, eu lembro disso, que eu era criança. E aí todos abarrotados de carne, de não sei o que. Chegava lá a avó tinha uma boutique, que ela botou uma boutique para passar o tempo, e não sei o que, e todo abastado. E um dia o chefe dele, o dono da empresa, disse: Reival era o nome dele, investe na empresa, esse dinheiro que tu está guardando para aposentadoria, investe na empresa, Reival. E aí o seu Reival disse: vou investir na empresa. Só que ele não sabia que o patrão dele estava pegando o dinheiro e não investia na empresa. E essa empresa veio à falência por má gestão. Todo o dinheiro que o meu avô tinha para aposentadoria, que ele ia se aposentar ganhando pelo que ele guardava, hoje dariam alguns milhões de reais, porque ele tinha um salário muito alto. Foi tudo por água abaixo. E ele estava prevendo se aposentar ganhando uns 25 mil por mês. Agora o meu avô dependia de 2 salários mínimos para viver. Do INSS, que ele nunca esperou viver do INSS. Meu avô adquire uma diabetes que é agravada pelo fator emocional, tem que amputar meio pé. E eu chegava lá, e aí dizia: e aí, vô, como é que eu vou estar? Aí eu vou, espera um pouquinho. Ele fez várias vezes isso. Ele ia no quarto, trazia uma caixinha assim, mais ou menos assim, e tinha todas as notas promissórias do patrão dele. E dizia: um dia ele vai me pagar, um dia eu vou cobrar. Eu estou tentando cobrar um dia. Eu falava para ele: vô, vai até a churrasqueira, joga tudo e queima. Bota fogo nisso, vô. Porque esse dinheiro talvez ia levar o vô para outro lugar. E hoje o vô tem acesso ao Evangelho de Cristo. Eu tive o privilégio, eu estou resumindo porque é muita coisa para falar. Eu tive o privilégio de batizar o meu avô em águas com 70 e poucos anos de idade, para a glória de Deus. Num ribeirão lá não sei aonde, cheio de sapo, de perereca. E a gente batizou o vô lá. E aí eu dizia: vô, joga isso fora. Vô, joga isso fora. E aquilo era, eu vou sempre assim, sempre triste, sempre envelhecendo cada vez mais. Até que um dia eu cheguei e ele disse: Cassi, hoje o vô vai fazer uma coisa. E eu tive o privilégio de ir na churrasqueira com o vô, porque eu não podia pegar por ele, tinha que ser ele. O vô foi na churrasqueira, botou as notas promissórias, aquilo que carregava mágoa no coração dele. Ele jogou, botou álcool e a gente queimou para a glória de Deus. O vô contou para mim: Cassi, quando a gente queimou, parecia que tirou do vô um peso, como se um trem tivesse, eu carregando um trem. Hoje eu...
Aleluia. Aí ele falou: hoje eu vou estar leve, Cassi. Ele mandou embora. Eu falei: agora eu vou. Agora tem que perdoar aquela pessoa. Eu não ia falar nada sobre isso. Só que alguém precisa ouvir essa história aqui. E eu falei: vou agora, libera o perdão. Eu sei o nome dele, só que eu não vou citar aqui. Libera o perdão para o fulano, vô. Mas ele sempre falava, quando eu falava isso para queimar, ele dizia: Cassi, é a economia da minha vida, mas eu me programei, isso vai levar o vô para a sepultura. Além de levar para a sepultura, pode levar até para o inferno, vô. Porque o evangelho de Cristo é amor. A pessoa não merece, mas eu vou perdoar, porque Ele nos perdoou mesmo a gente não merecendo. Eu vou amar tal pessoa. Tem uma pessoa no meu local de trabalho que ele vai lá e ele diz que o nosso Deus não presta. Ele diz que crê na deusa Shiva. Aí eu falo para ele, antes dele sair, sempre eu falo: tu vai embora agora da minha sala, mas tu não pode escapar das minhas orações. Tu não pode escapar do meu amor por ti. Eu te amo, eu falo para ele. E o vô disse: eu perdoo ele. E o meu avô morreu. Eu creio que eu vou encontrar meu avô, se eu me salvar, se eu continuar adorando a Deus, se eu continuar me arrependendo, que só Jesus para me aturar e a Dani para me suportar em casa. Mas eu vou encontrar meu avô no céu de glória, para a glória de Jesus. E acontece que a ruptura era necessária. E aí Deus falou: deixa aí, Roboão, pode deixar. E o Roboão assume o reino de Judá. Até que Roboão morre, depois vem os reis de Judá. E até que vem um rei chamado Asa. Repita comigo: Asa. O Asa morre. E aí ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. E quando Asa morre, vem um homem, que é o filho dele, que é esse que nós vamos falar essa noite, que é o Josafá. Repita comigo: Josafá. O Josafá começa um reinado glorioso, dos seus 25 anos de reinado. O Josafá governa muito bem, ele vai bem demais. O que o Josafá faz? Ele chama os juízes e diz para eles: olha, se vocês julgarem bem o povo de forma justa, Deus vai abençoar a casa de vocês. Porque era um reinado de muita injustiça, que o pai dele já estava tentando, né, pastor, implementar a justiça, mas aí Josafá se supera. Josafá supera o pai. Ele chega e diz agora, chama os levitas e diz: levitas, vocês vão para as províncias ensinar os livros da lei. Vocês vão ensinar que Deus é Deus sobre o reino de Judá. Deus é Deus sobre nós. Ele pega os altares de Baal, os altares de deuses estranhos, senhores, e ele começa a derrubar, não consegue derrubar todos, e ele começa a derrubar os altares. Esse homem faz o que é reto aos olhos do Senhor. E esse Josafá, como nós lemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2, recebe uma notícia. Ele já tinha vencido batalhas, ele andava íntimo com Deus. Pastor Amarilson, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Muitas coisas boas ele fez. Cassiano teve erros, porque ele era contemporâneo de Acabe, sim. Teve alguns erros, sim, ele era humano. Mas Deus aprovava, chancelava o reinado dele. E agora o que acontece com ele? Ele ouve uma notícia. Depois de ter vencido guerras, depois de ter vencido batalhas, depois de ter uma gestão muito promissora ainda, muito profícua, ele recebe a notícia de que vem uma grande multidão contra ele. Só que o detalhe, esse homem tinha confiança em Deus, porque ele andava com Deus, porque a sua gestão era abalizada por Deus, porque ele era maduro em Deus. Só que o que nos diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3? Que Josafá agora está diante do maior problema da sua vida. Ele ouve que uma grande multidão vem contra ele. Então a Bíblia diz que Josafá teve medo. Mas como? Esse homem tão íntegro, esse homem com uma experiência tão grande com Deus, esse homem que já teve história com Deus, agora ele ouve que uma multidão vem contra ele para guerrear. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Josafá sentiu medo, mesmo sendo Josafá. O que eu quero dizer para os senhores essa noite é que não tem problema em sentir medo. A gente começa a sentir medo lá na infância, né? Quando diz: olha, tem um monstro debaixo da cama, né? Aí a gente tem medo quando fica adulto, de medo de boleto, né? Que chega no e-mail ou no WhatsApp. A gente nem abre, boleto nem vou abrir, deve ser coisa do maligno. Né?
mas a gente começa a sentir medo de outras coisas. E aí, depois que a gente entrega a vida para Cristo, parece que é ruim ter medo. Ter medo todo mundo sente. A gente vive um tempo que as pessoas estão com medo. A gente viveu um episódio agora em Blumenau que causou em paz medo. Eu fui hoje na prefeitura, eu estava com o microfone na mão. Hoje eu preguei à tarde, mas preguei sobre política. Estava na frente da prefeitura numa manifestação lá, sobre segurança nas escolas. Mas a palavra nossa não é só botar guarda armada, não é só não sei o quê, é levar Jesus para as escolas. Os nossos filhos vão para o colégio, quando aconteceu, e foram a primeira vez, foi, sei lá, ontem, né? Eu falei, filhos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não criei vocês para ter medo, nem a mãe. Se o pai morrer, o pai não teme a morte nada, zero. Eu temo ir para o inferno. Mas o pai não teme, essa vida passa. Se o pai e a mãe pregarem só o evangelho dessa vida para vocês, não, a Bíblia diz que somos os mais miseráveis da terra. Nós somos um povo que tem medo, mas enfrenta o medo para a glória de Deus. Nós temos uma diferença. E Josafá teve medo. Repita comigo, medo. Mas o medo vai embora hoje em nome de Jesus. Josafá teve medo. E a gente ouve em tudo. Você liga a TV, é medo. A gente veio de uma pandemia que eu lamento quem perdeu. Eu perdi amigos. Mas que deixou grandes sequelas na sociedade. A pior delas, medo. Crianças durante 2 anos ouviram sobre morte, entubar, coma, sequela, medo, máscara. Crianças que estão na formação do seu caráter e da sua personalidade, ouvindo sobre medo, vai morrer. Aí a gente sai da pandemia e tem pessoas com sequela ainda. E tem medo de tudo. E agora a gente ouve falar que estão entrando nos locais. Agora estão falando que talvez entre em igreja. Estão falando que pode entrar em supermercado. Meu irmão, pode entrar em tudo. Só que um dia até gravei um vídeo lá, postei lá na minha conta no Instagram. Eu posso morrer de qualquer coisa, até de Covid eu botei, na época. Mas eu não vou morrer de medo. O medo não vai me matar. E tem gente aqui essa noite, que eu fui no banheiro, antes de vir pegar o microfone aqui. E eu estava lá no banheiro, e o Espírito Santo falou comigo aqui, que há pessoas que hoje estão paralisadas por algumas questões. Elas têm medo de prosseguir, elas têm medo de não dar conta, elas têm medo de não serem competentes, elas têm medo por traumas do passado. Jesus hoje quer quebrar esse jugo na tua vida, e você vai começar projetos novos hoje, para a glória de Deus. Olha, Cassiano, o projeto é grande. Meu irmão, pode ser uma máquina de costura que está parada lá na tua casa, para fazer roupa para a tua família, pode ser um projeto de Deus. A gente que há pessoas aqui, ó senhores, prestem atenção, senhores, dessa fileira aqui. Há pessoas aqui que por traumas passados bloquearam. Eu não tenho competência, eu já passei tal coisa, eu não vou dar conta. Eu quero dizer para os senhores, a gente não dá conta sozinho, mas com Jesus no barco a gente vai dar conta em nome de Jesus. Mas Cassiano, isso demora muitos anos. Com Jesus, Ele é o Deus do tempo. Ele é atemporal. Ele pode fazer em 1 mês, 1 ano, que a gente acha que depende de 10 anos. Esse é o Deus que faz por nós. E a Bíblia diz que, 2 Crônicas 20, versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se ao Senhor. Ou pôs-se a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá. Ele fez 3 coisas. Ele teve medo. Depois ele buscou o Senhor. Depois ele convocou uma consagração ao povo. O que eu entendo aqui? Que todo mundo tem medo. Só que alguns que ficam paralisados, mas alguns que caminham. A primeira coisa que Josafá faz, ele tem medo. A segunda que ele faz, ele organizou o processo. Então primeiro eu não sei quanto tempo Josafá ficou com medo. A Bíblia não diz quanto tempo. Se foi 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, não sei. Mas primeiro ele tem medo. É normal ter medo. Como eu disse, de criança a gente tem medo. A gente cresce e tem medo de outras coisas. Tem gente que tem medo de barata, né? Uma barata. Eu tenho medo de barata. Se tiver barata aqui, me avisa. Mas
Não, medo não, eu respeito a barata. Porque eu sou homem, não tenho medo. Né? Eu tenho respeito à barata, ela lá, eu aqui, a gente se dá bem. Né? Eu tenho uma amiga que tem medo de lagartixa, pastor, a Denise. Se tiver uma lagartixa aqui, ela vai cultuar na católica. É coisa de doido, assim, ela não fica. E aí, respeitando, se algum católico romano está aqui, Deus abençoe sua vida, estou brincando. Né? Mas essa é a grande questão, ele teve medo, mas ele organizou o processo. Então a Bíblia diz que Josafá temeu, primeiro teve medo, e depois ele pôs-se a buscar o Senhor. Aí ele vai orar. Então ele está com medo, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar lá no jornal e dizer como deixar de ter medo. Ele vai na internet ver morte e massacre, e não sei, ele vai fazer isso não? Claro que não, ele não tinha internet, irmãos, não tinha nem smartphone. Estou brincando. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai falar com as pessoas, você viu lá? Não, ele tem medo, ele vai buscar o Senhor, ele vai orar. Ele vai orar. Mas Cassiano, está todo mundo dizendo que vai dar errado. Não, mas eu vou ver o que Jesus quer falar para mim. Eu vou ver o que Jesus vai falar para mim. Sempre fique com a melhor palavra. Não tem aquela música que eu acho que vocês cantavam, vocês são novinhos, com cara de novinho, mas vocês são das antigas. Pastor Ricardo, pastor Aline. Não tem, eu lembrei agora. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Não é uma palavra que vem de Deus, vai mudar. Então fica com a melhor palavra. Eu vou falar uma coisa, posso falar uma experiência aqui rapidinho? A vida da gente não é via de regra para ninguém, mas tem experiências que a gente tem, que elas fortalecem a nossa fé. Uma vez, eu e minha esposa, a gente teve 2 filhos, e o mais velho, um dia, se tiver uma oportunidade, a gente voltar aqui um dia, quem sabe se vocês forem loucos, mas vocês são loucos por Jesus, convidaram a gente de novo. Tem um testemunho que a gente conta da vida do nosso filho, que ele nasceu com uma doença de pele gravíssima, com feridas por todo o corpo. E tinha dias de semana de gente ir 5 vezes no pronto-socorro numa semana. E vezes que a gente tinha que esperar numa sala à parte para não assustar os pais. Porque podiam pensar que era lepra e ia ser contagioso para as outras crianças. É uma história assim que para a nossa vida foi extraordinária. E faz 5 anos que Jesus ministrou a graça dele sobre a nossa vida, sobre esse caso, e o nosso filho está lindo para a glória de Deus. Não tem nada a ver com o pai, puxou tudo a mãe. Ele está lindo, lindo, lindo. Pensa num guri lindo. E a gente teve 2 filhos, daí a gente combinou, Dani, se Deus aprovar, vamos fazer a vasectomia. Eu vou fazer, beleza, vamos fazer e tal, e fui. E aí eu marquei a vasectomia. Aí chegou um amigo meu, a gente era pastor dele, pastor, vai fazer vasectomia? Vou, irmão. Tu tá louco? Cara, dói muito, mas dói. Ele falou, pior dor que eu senti na minha vida. Acho que é pior do que a mulher ter filho. Eu olhei para ele, irmão. Eu fiquei, dói? E o senhor sabe que a gente vai ficando velho, vai ficando medroso, né? Nesse sentido de dor, né? Eu falei, para que eu vou fazer vasectomia? Eu falei, verdade, eu acho que eu vou cancelar. Aí tá bom. Aí chegou outro irmão, e aí ele se conversava tudo, porque crente se conversa, né, irmão? Não é fofoqueiro, ele se conversa. E aí ele é um pastor, tudo congregava com a gente. Vai fazer a vasectomia? Eu dei aham. Pastor, tranquilinho. Eu fiz também. 5 minutinhos, desconfortozinho, cortinho. Pronto, tranquilinho. Dói nada. Bota um gelinho, depois tudo certo. Sério? Aí vou fazer? Eu falei, vou fazer. Legal. Falei, Dani, vou fazer. Pode deixar marcado. Tá bom. Chegou outro irmão, pastor, vasectomia, todo mundo da igreja sabe, cara. Tá louco. Aí, ele para mim, pastor, tranquilo. Naquela clínica já fiz. Excelente, pastor. Rapidinho, mesma coisa que o outro, o segundo falou, né? Falei, eu me enchi, pode cortar. Tranquilo. Um dia anterior da vasectomia, eu tinha tomado uma atitude, fui morar em cima da igreja, do santuário lá. E aí eu vou subir a escada, estava vindo do círculo de oração, uma coisa assim, um encontro de oração. Eu vou subir, eu estou subindo, e aí eles me chamam na escada. Ô pastor, eu virei. Oi irmão, vai fazer operação?
Daí eu, vou, irmão. É amanhã de manhã. Tá marcado. Aí o senhor sabe, tem que depilar, né? O senhor não sabe, desculpa, o senhor não fez. Aí eu subindo para me depilar. Aí entende, né? Entende. Só tem, tranquilo. Eu subindo, eu olhei pro irmão, vou, irmão. É amanhã de manhã. Tá maluco, pastor? Dói. Meu, se arrependimento matasse, eu estava morto, ele para mim. Dói, mas dói demais. Pastor, eu ando torto até hoje por causa da vasectomia. Quando ele falou assim, eu fui orar, irmão. Eu tive medo. Eu lembrei de Josafá, eu acho. Não lembrei, mas hoje eu lembraria. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Eu fui orar aquela noite. Senhor, estou prestes à depilação total. O Senhor me instrui. O Senhor me instrui. Eu nem pego mais o prestobarba. Aí, olha como Deus cuida da gente. Por isso que a gente acha que é besteira. Deus se preocupa com a gente, cara. Deus se importa com tudo que a gente sente de aflição. Às vezes tem adolescente que a gente vai atender que diz, pastor, nem vou falar. É besteira para o senhor. É um namoradinho que eu estou... É besteira. Eu falo, não, irmão. Não é besteira. É a tua vida, cara. Eu costumo dizer, um bebê tem 3 coisas que ele faz. É defecar e mijar. É dormir e comer. Se ele parar de defecar e mijar, ele está lascado. 33% da vida dele está com problema. Então, cada um de nós tem o seu nível de problema. Tem irmã que está preocupada porque o cachorrinho do vizinho está vindo ali defecar na casa dela. E eu tenho que entender aquilo quando ela vem conversar isso no gabinete pastoral. É o universo dela. E eu fui orar e falei, Jesus, tu tem tanta coisa para providenciar, né? Aí Jesus falou comigo. Ele falou, fala, filho. Eu senti ele falar assim, fala, Cassiano. Eu falei, Senhor, tu sabe da vasectomia. E eu estou com medo, pai. Eu não estou afim de ir lá sentir dor. Já senti muita dor na vida, eu não estou inspirado. A minha esposa aí continua tomando remédio, sei lá. Mas o Senhor sabe que vai ser prático para nós. A gente teve a experiência com o nosso menino que a gente viu sofrer tanto. O segundo teve uns episódios, graças a Deus, irmãos, eles estão bem para a glória de Deus, tá? Só que daí a gente decidiu fazer a vasectomia por algumas coisas e tal. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, bem claro. Tu ouviste 2 palavras ruins e 2 boas. 2 ruins e 2 boas. Fica com a melhor palavra. E eu fiquei com a melhor palavra, pastor. Aquilo entrou no meu coração. E eu fui de manhã na operação. E aí, quando cheguei lá, eu falei para as enfermeiras que foram entrando, né? Eu falei, olha, tem anestesia nessa clínica, traz tudo. Bota tudo ali. Eu estava com as pernas abertas, aí vi como é que a mulher se sente. É um bicho, né? Me senti um boi. Um boi, assim, no abate. Tu fica assim, com a perna assim. Eu falei, traz, bota anestesia aí. Eu estava tranquilo, rindo com elas. Mas falei, mas estou brincando, mas bota. Eu brinco, mas bota. E aí elas botaram direitinho, daí o médico entrou e começou. Daí eu falei, doutor, vai demorar muito para começar, efetivamente? O senhor vai demorar para cortar? Daí ele sabe o que ele falou para mim? Ele falou, eu já cortei, eu já terminei. Eu falei, o senhor já terminou? Agora eu só estou finalizando. Aí na hora o Espírito Santo me fez de novo, Cassiano, dê crédito sempre à melhor palavra. As pessoas vêm às vezes e dizem, não, para. Eu estava esses dias no supermercado, elas passando a compra, uma mulher aqui a caixa e a outra caixa lá. E aí uma falando da outra, pois é, não me dá bola mais, não sei o quê. Olha o conselho desgraçado da outra. Nega, vai para o Instagram, bota uma make, faz não sei o quê, bota bem bonitona, tira mais selfie, não sei o quê, para deixar ele com ciúme. Daí eu falei assim, bem querido eu sou, né? Eu falei, ô desgraçada. Eu falei, sabe por que é desgraçada? Porque é sem graça. Aí depois é claro que eu fui lá dar o amor de Deus para ela, né? Mas eu falei, esse conselho que ela está falando é de desgraça. É sem graça. Eu falei, tu quer que as coisas resolvam? Vai orar. Seja prudente. Essa pessoa que Deus botou na tua vida, tu é casada com ele, não é? Sim, ele está distante, então aproxime ele. Primeiro tu tem que se aproximar de Deus, para Deus aproximar ele de você. Você está atendendo ele? E eu comecei a conversar com ela, ela começou a chorar. Aí antes de ir, eu já tinha falado com a outra, eu falei, só não dá ouvidos para ela. Não dá ouvidos para ela.
E às vezes a gente trabalha o dia todo com gente que só bota a gente para baixo. Às vezes a gente tem parente que a gente chega para abraçar, ou engordou de novo, hein? E bota a gente para baixo. Chega com um carro novo, ninguém celebra. Às vezes as pessoas dizem assim: amigo mesmo é que está na hora da aprovação com a gente. Eu não digo muito isso. Eu digo amigo mesmo é que está na hora da aprovação e do júbilo. Porque às vezes eu tenho uma parente assim. Quando eu estou assim, estava momentos difíceis, ela Cassi. Ela chega toda querida, Cassi. Eu, parece uma serpente. Eu já via. Daí, que foi? Não está fácil, né? Aí Deus nos abençoou de várias formas. De várias formas, de tudo. Deus nos abençoou. Sou muito abençoado, muito abençoado. Muito abençoado. Eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Mais feliz. É fenomenal a minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias. E quando a gente adquire algumas coisas, essa parente nunca vem. Nunca perguntou da nossa empresa, nunca perguntou da nossa vida, nunca. É só na desgraça. Então eu digo, às vezes, você está perto de pessoas nocivas. Sabe aquela pessoa que sempre te machuca? Eu tenho um amigo que eu estava aconselhando ele esses dias, o pai dele, que é distante, que só machucou a mãe dele, separou não sei quantos anos. Quando vem perto dele é para pedir dinheiro e para ofender ele. E ele é um cara extraordinário. E ele sempre se machucando, ele vinha se aconselhar comigo, às vezes chorava. Eu falei, cara, tu não vê? Porque é teu pai. Às vezes tu superestima esses títulos. Tu ora pelo teu pai, cara, e sabe como é que tu vai honrar pai e mãe que está nos 10 mandamentos? É tu sendo uma bênção, tu vai honrar a imagem dele. Como é que tu vai honrar pai e mãe se o cara está, um exemplo, está lá preso, matou não sei quantos, tu nem vai conseguir ver um camarada. Como é que tu vai honrar pai e mãe? Tu vai lá pedir a bênção para ele na prisão? Não é isso, cara. É a imagem tua, que se depender de ti, ele vai ser honrado com a tua imagem. Ele pode dizer, aquele meu filho é honrado. Isso é honrar pai e mãe. Às vezes a gente se machuca com as pessoas, porque a gente dá liberdade para elas, que Deus nem quer que a gente dê. As rupturas às vezes são necessárias. Outro dia um amigo meu me ligou, eu fiquei mais de meia hora com ele no telefone. E ele disse, Cassiano, quando a gente era novo a gente saía, cara, era tão legal. Hoje ele é casado, né, eu sou casado. Cara, era tão legal, era tão divertido. Meu Deus, como era bom, e como era bom, e como era bom. Ele ficou, eu falei, cara, tu não entende que já passou? Eu nem tenho mais tempo de a gente sair, cara. Seja até para comer um lanche, eu tenho tantos compromissos. Eu não tenho mais como, eu estou casado, cara. Tu tem que entender que o teu melhor dia é hoje, não é lá atrás. Que tu tem saudade quando saía. Faz do teu melhor dia hoje, mas bota Jesus nos teus planos, cara. Amém? E Josafá, ele vai buscar o Senhor. Então ele vai perguntar de Deus a melhor palavra. E aí ele não recebe ainda a direção, mas ele não desiste. Agora ele chama o povo e ele pede uma consagração de todos. Ninguém come, todo mundo jejua, adulto, criança, todos. Ele busca uma consagração. Ele vai. Então a gente entende que Josafá organizou o processo. E outra coisa, Josafá podia ter fugido, irmãos. Quando ele tem medo, podia ter ido embora. Ele tinha para onde correr, tinha como fugir. Era uma grande multidão que vinha contra ele. Ele tinha medo, ele podia fugir. Eu aprendo outra coisa com Josafá. Josafá não corre. Josafá está devendo. Se tivesse devendo, ele não ia deixar de atender o celular. Ele não ia correr. Ele teve um revés na vida, ele não ia para outra cidade. Ele não correu, ele ficou ali. Ele ousou ouvir a voz de Deus. Só que quem disse que Deus ia falar com ele? A gente sabe que Deus falou, mas Josafá não tinha Bíblia para ler. Ela não estava escrita ainda. Ele ficou onde ele estava. E ele cria no Deus que via ele onde ele estava. Ele cria, se Josafá morasse em Ilhota, ele cria que em Ilhota ele seria abençoado para a glória de Deus. Josafá não corre, Josafá não some. Tem gente que diz, eu vou para tal cidade, que lá sim, eu vou não sei o quê. Às vezes vai ser as mesmas coisas.
Os erros vão se repetir. Tem que entender, quando Jesus disse, quando tu orares, tu não vai precisar ir até Jerusalém, tu não vai precisar no monte, irmão. Tu vai entrar no teu quarto. Não interessa o quarto, pode ser de uma mansão ou de um casebre. É o lugar que tu dorme, é o lugar que tu tem uma intimidade. É ali, você vai orar, vai fechar a porta, ninguém precisa ver. E tu vai buscar, vai orar e vai falar com Deus, que vai te ouvir. O mesmo Deus de Josafá, que deu a bênção para ele, pode dar para nós também, para a glória de Deus. Era o quarto. Josafá vai orar. Josafá se consagra e consagra o povo. Ninguém come. Consagração. Não vou fugir, eu vou ficar. Como diz a Bíblia, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, quão pequena será a tua força. Não, eu vou resistir. Deus vai falar. Enquanto Deus não falar, eu não me movo. Muitas vezes a gente erra porque a gente se move segundo a força do nosso braço. Não, enquanto Deus não falar, eu não me movo. E Josafá esperou a voz de Deus. Enquanto Deus não falar, ninguém come. Enquanto Deus não falar, a gente continua orando. Enquanto Deus não falar, e a gente, nós aqui, senhores, muitas vezes a gente se move, faz e acontece, sem ser da vontade de Deus. Cassiano, estou num relacionamento agora, mas orou antes. Mas se preparou antes. Não, vou num outro agora para ver se vai dar certo. Será que é isso? Será que a gente não aprende nada da Bíblia? Josafá, tem tantas coisas que ele faz aqui. Ele reconhece as suas fraquezas. Mesmo sendo rei, ele começa a se humilhar. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26, capítulo 20, versículo 6. Ele começa a reconhecer a soberania de Deus. Mesmo sendo rei, ele reconhece. Bem, ele era o rei, ele tinha gestão, ele tinha um governo. Mas eu sou rei, mas Deus é rei sobre os reis. Cassiano, eu entendo tudo de tal área. Mas se Deus quiser, abate. Eu costumo dizer, se der uma gripe forte, a gente não presta para mais nada. Outro dia uma pessoa mandou um áudio gigante, eu acho que 20 minutos, eu botei no acelerador. O acelerador foi uma providência divina, eu acho, de WhatsApp. Senhor, veio a resposta. E aí botei lá. As pessoas dizem, eu vi um podcast esses dias. Meu Deus, não tem paciência, tiveram que inventar um acelerador. Falei, cara, então tu não deve fazer nada na vida, então. O acelerador foi um instrumento de Deus para mim. Né? Não tem coisa para fazer, meu. Ô louco, eu trabalho, tenho família. Aquilo ali foi uma bênção. E ele mandou, mas que pode, pastor? Como eu sirvo a Deus? Eu sou graduado, pós-graduado, só não sei o que. Começou a dizer os títulos dele. E estou desempregado. Tem gente que não tem nada disso, está com emprego. Eu conheço ele. Ele é uma encrenca, irmãos. Difícil de lidar, difícil no trato. Implica com todo mundo. Implica com todo mundo. Se a pessoa não é como ele implica. Eu conheço ele. Nunca vai. Qual é a empresa que gosta de um ser humano assim? Hoje é até a época dos relacionamentos, irmão. Se relacionar é bom, né? Estar com gente agradável, que se relaciona bem, que reconhece as virtudes dos outros, que tem características que você não tem. Eu tenho que respeitar elas. Tem gente que tem um jeito de lidar. O fulano lá é lerdo. Não é lerdo, ele é do tempo dele. Ele não é lerdo. Vamos, mulher, pura. Demora, parece uma noiva. Não, ela não, é o tempo dela. É as 3 horas dela de se arrumar. É o tempo dela. Quando a gente tem filho é muito glorioso, né? O nosso menino mais velho, o Henrique, tem 13 anos. A gente está casado há 21 anos. Daí eu falo para o Henrique, eu estou lá na sala, Henrique, voa! Quando eu estou no ar ainda, voa. Ele já está, oi pai. Aí eu chamo o Arthur, 11 anos. Arthur, voa! Arthur, voa! Arthur, voa! Aí eu já estou rouco já, de tanto fazer voar aquele avião. O Arthur vai na pista, ele taxeia, ele vai preparar e vai abastecer ainda. Aí eu pensava, meu Deus, no começo, né? Meu Deus, que desobediência na época do meu pai. Aí a gente começa, na época do meu pai, se o pai falasse, Cassiano, voa, meu Deus, eu vinha voando literalmente. Capaz de eu vir voando mesmo. Tá louco? Aí o Espírito Santo falou comigo também, Cassiano, tu não entende? Eu estou te ensinando isso.
Tu és o pai, eles são os filhos. Muitas vezes eu chamo, mas eu sei o tempo de cada um. O Arthur tem um tempo dele. E ele vem, e eu passei a notar que as coisas que ele fazia eram meticulosas e muito bem feitas. Mais bem feitas do que o mano mais velho. Ele fez uma cartinha para minha esposa ontem, que a gente chorou dentro do carro. Que eu achei a coisa mais linda da história aquilo ali. Sabe quando te surpreende? Ele fez a cartinha para Dani, quando ele foi entrar no colégio, ele deixou a carta e entrou no colégio. E ele começou a dizer: mãe, a minha vida sem você provavelmente seria preto e branco. Tu trouxesse cores para a minha história. E começou a falar, o Arthur escreveu isso. Que tem que dizer: Arthur, a tarefa, Arthur. Meu Deus, vai fazer essa carta, vai fazer essa tarefa. 10 minutos depois ele estava pensando na primeira letra ainda. Só que quando ele faz, é no tempo dele. E aí a gente quer matar as características das pessoas. O marido quer dizer: meu Deus, ela é porca. Meu Deus, ela não limpa essa casa direito. Ela não é a Peppa Pig. Ela não gosta de limpar a casa. É só isso. Só isso. É obrigado a gostar de limpar a casa, irmão? A gente tem que limpar, mas gostar é outra coisa. Não é, pastor? Meu Deus, vai casar com ela, não sabe fazer um arroz direito. Ela aprende, calma. Vai queimar umas 30 panelas, mas ela vai aprender. É a característica. Mas a gente tem que saber isso. Agora, tem que saber cozinhar, tem que saber limpar uma casa. O homem, meu Deus, esse homem já pediu para trocar uma lâmpada. Eu falo para minha esposa: eu vou trocar, pode acreditar. Um dia eu vou trocar essa lâmpada. E ela tem paciência comigo pra caramba, ela Dani é extraordinária. Um dia eu troco. Vou trocar. Tá? É minha meta de vida nesse ano. Vou trocar essa lâmpada. Só que aí que tá, só que as pessoas não entendem que a característica não é defeito. A gente tem aquele é lerdo, aquele é apressado, que ela fala demais. Falar demais não é defeito. É característica. Não é defeito. Tem gente que fala demais e precisa falar demais. E Deus fez a pessoa falando demais. Foi Deus quem fez. Eu quero mudar a pessoa. Aquele é muito quieto, meu Deus do céu. Tem que libertar essa pessoa, é muito tímido. É muito quieto, é introspectivo. É o jeito dele. Cada um tem um jeito de ser. Só que a gente quer mudar as pessoas. O que Deus fez, a gente quer mudar. Só que eu não quero mudar não. Eu aprendi com Deus isso. E quando ele, como a gente leu 2 Crônicas 26, vá para frente. 2 Crônicas 27, 12, ele faz uma coisa extraordinária. Ele começa a citar os benefícios que Deus fez por ele. Olha o processo do Josafá. Ele começa a citar tudo que Deus fez de bom por ele. Nós temos um hábito, às vezes, horrível, que nos causa medo e nos paralisa. Como eu disse, sentir medo todo mundo sente. A gente tem uma opção. Eu vou ficar com medo paralisado, ou eu vou expulsar o medo e vou caminhar. Quem quer caminhar aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu creio que pessoas vão caminhar hoje. Mais ainda do que já fazem. O Josafá começa a citar tudo que Deus fez por ele. Tudo que Deus fez, depois você lê em casa 7 a 12, ele começa. Só que às vezes a gente ouve de uma pessoa: meu Deus, você é uma bênção, hein? Você é uma bênção. Quantas pessoas que demoram para ouvir isso? Você é uma bênção. Que Deus te abençoe, porque você é uma bênção. Eu gosto de estar com você. Vai dar tudo certo, amigo. Vai dar tudo certo, amiga. Como é difícil a gente ouvir isso. A gente ouve o quê? Tem que lavar aquela roupa. Tem que pagar aquele boleto. Tem que arrumar um emprego. Levanta da cama aí, sua preguiçosa. Vai arrumar a casa. Se tem alguma filha adolescente, é verdade. Isso não é mentira, tá? Aí é para você mesma. Adolescente tem que fazer isso. Só que a gente só ouve cobrança. Só que quando a gente ouve assim: você é uma bênção, fica na nossa cabeça um pouco. Só que quando a gente ouve alguém dizer: você não presta, aquilo fica muito mais forte na mente da gente. A palavra negativa fica muito mais forte. As coisas ruins do passado são muito mais fortes que a gente carrega dentro do coração. Só que Josafá não, ele pega uma carta, provavelmente, um papel, e começa a rascunhar. E ele começa a escrever tudo que Deus tinha feito por ele. E o detalhe, ele só menciona as coisas boas.
Agora ele precisa de força para ir para o futuro. Só que quando ele pensa no passado, ele não pensa nos traumas. Ele não pensa na traição que ele sofreu. Ele não pensa que um homem desse não sofreu traições no seu reinado? Claro que sim. Decepções? Claro que sim. Perdas? Claro que sim. Só que quando ele vai elencar sobre o passado, ele só elenca as coisas boas que Deus fez para ele. E às vezes a gente está tão, irmãos, está tão no olho do furacão do problema, das situações da vida, dos medos da vida, que a gente só pensa nas coisas ruins que aconteceram. Só que às vezes, ou geralmente, ou sempre, a gente tem que ir para o nosso quarto, nosso momento de oração, e lembrar de tudo que Deus já nos livrou, e tudo que Deus já nos abençoou, para a glória dEle. E pensar de tudo que Deus já fez, tudo que Deus já providenciou por nós, tudo que Deus já nos atendeu, mesmo que não tenha sido no tempo que a gente pediu. E lá na frente a gente entendeu por que Ele não nos deu naquela hora. Ou talvez aquilo nunca venha e a gente entende depois. Mas Deus sempre está em trabalhando em favor dos seus. Ô Espírito Santo. Às vezes a gente fica tão cego que não reconhece tudo que está acontecendo na vida da gente. Tem gente lá em Itajaí. Todo mundo conhece Itajaí aqui? Todo mundo conhece? Tem alguém que não conhece Itajaí? Levanta a mão. Todo mundo conhece Itajaí. Itajaí é uma cidade, na minha opinião, uma das mais, depois de Ilhota, a mais linda que existe no mundo, né? Vou ganhar um pontinho com os irmãos, né? Não. Mas Itajaí é extraordinária. Eu acho Itajaí assim, extraordinária. E às vezes a gente anda de Uber, de motorista de aplicativo. Eu entro nos Ubers e pergunto: você daqui? Claro que não, ninguém é dali. Todo mundo é de fora. Todo Uber que eu peguei até hoje, acho que um ou outro foi de Itajaí, mas que eu lembro. Todo mundo de fora. Só de fora. Sempre sotaque, né? Até de fora. Por que veio morar em Itajaí? Vim visitar os parentes. Achou a cidade linda? Ficou? Sim, foi isso. O que te chamava a atenção? As praias, não sei o quê. Aí eu pergunto, faço sempre essa mesma pergunta. Quantas vezes você já foi na praia depois que veio morar em Itajaí? Vários nunca foram. Sonhavam vir aqui e nunca foram. Um tempo atrás, bem recente, eu fui pegar os meus filhos no colégio. O Henrique, esse que eu falei, o maior, tinha aula de futsal depois do horário, 6 às 7 da noite. E ele sai em 5h40. Então às 5h40 eu peguei o menor, o Arthur, e levei-o para casa. E fiquei um pouco em casa fazendo minhas coisas e tal. Eu volto lá no centro para pegar o Henrique. Só que eu sei que o Henrique vem com muita fome. E aí, na frente do colégio adventista, onde eles estudam, tem uma panificadora Meisterville. E eu fui lá e comprei massinha, pão doce, para ele comer, porque vem varado de fome. Quando o Henrique entrou, eu dei a massinha, ele começou a comer, aquela coisa toda. A gente acessou a rua Brusque e estava tudo parado. E o Henrique falou assim: poxa pai, está tudo parado. Eu falei: Henrique, olha que interessante. Na hora assim, ó. Falei: Henrique, está tudo parado. Mas nesse exato momento Deus está realizando um sonho do pai. Aí ele falou: pai, um sonho, ele no carro comendo massinha. Eu falei: o pai sempre sonhou ter um menininho para dar massinha para ele comer dentro do carro. Ele falou: você sonhou isso, pai? Sonhei. Aí na hora Deus emendou para mim e disse assim: Cassiano, muita gente sonhou coisas, elas já aconteceram na vida deles, mas eles não param para curtir o sonho. Antes de casar eles sonhavam: um dia vamos ter uma meia água. Aí eles têm a meia água, vão morar na meia água. Eles começam a olhar para a meia água e dizem: precisamos ampliar, né? Está pequena, né? Nem acabaram de pagar às vezes o material de construção ainda. Eles já têm que ampliar, porque o parente vai vir, tem que hospedar no quarto não sei de quem. Cara, para curtir a meia água. Quando a gente casou, a gente sonhava de ter qualquer coisa. Hoje a gente tem um monte de coisa e não para curtir as coisas. A gente tem que ter mais, é mais uma parcela, é mais um carnê. Já parou para curtir? Cassiano, mas eu não tenho dinheiro. Vai passear a pé com a esposa, sozinho, ou com os amigos, tem saúde. Para curtir, olha para o céu. Eu vejo esses dias lindos que estão dando às pessoas calor, né? Calor, né? Calor, né? Então, mas já parou e pensou: meu Deus do céu, que céu lindo, cara. Às vezes a gente está só aqui, ó, não para curtir as coisas. A gente tem lá em Itajaí uma beira-rio belíssima para caminhar. Eu falo para as pessoas: tu está indo na beira-rio para caminhar? Preciso ir. Chega em casa, fica olhando a TV, 4 horas até pegar no sono e para o outro dia, e aquele ciclo vicioso.
E aí não sabe por que a vida está estranha. Aí bota, será que Jesus não é comigo? Claro que Ele é. Só que Ele está dizendo aqui essa noite, é hora de se movimentar. É hora de parar de ser engessado, engessada. Porque Deus tem coisas grandes para vir, para as nossas vidas, para a glória de Deus. Às vezes a gente não está vendo, está com olhos fechados. Vou terminar agora. Eu me recordo na Bíblia Sagrada, a passagem de Ismael e Agar. Lembra de Ismael e Agar? Eles tinham sido expulsos. Abraão fez lá a sacolinha deles, lá o pão, e manda embora. E eles foram embora. E a Agar já não tinha mais comida, não tinha água. E a Bíblia diz que estava tão grande a angústia dela, o medo de morrer, o medo. A Bíblia diz que ela deixa o Ismael e ela se afasta numa distância de um tiro de arco. Ela vai longe para não ver o menino morrer de fome, o menino morrer. E ela vai longe, até que a Bíblia diz que aparece um anjo. E a Bíblia nos relata aqui, em Gênesis 21, 19: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. A Bíblia não diz que Deus providenciou o poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. O poço já estava ali, só que ela estava tão apavorada que ela não viu. A Bíblia nos diz do moço de Eliseu, que os senhores sabem, que o exército cercou eles, e ele disse para o Eliseu, nós vamos morrer. A Bíblia diz o quê? Que Eliseu diz para Deus, peço-te que abras os olhos do moço. E Deus abriu os olhos do moço, e ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. A Bíblia não diz que veio a providência. Eles já estavam, ele só pediu para abrir os olhos. Tudo já estava ali, o poço já estava à beira de Agar, o exército já estava do lado de Eliseu, só pediu para abrir os olhos. Josafá não foi embora para buscar uma providência, a providência já estava com eles, e Deus deu vitória para aquele exército. Eles só cantaram, só adoraram a Deus, e o exército inimigo ficou confundido e morreu. Já estava tudo ali, já estava, só que os olhos das pessoas às vezes nossos estão fechados, senhores. O medo nos paralisa. A gente ouve notícia de tudo que é lado. Eu quero essa noite incentivar os senhores, como eu também, para nós ficarmos com uma melhor palavra, a palavra que vem do Senhor. E o Senhor essa noite está abrindo olhos de pessoas, dizendo, ei, fica com a melhor palavra. Ei, começa a organizar o processo, não fuja, vai orar, vai buscar, porque do Senhor vai vir uma resposta de vida, que vai dar destino para aquilo que você precisa aqui essa noite. Se os senhores puderem, fiquem de pé, que nós vamos fazer uma oração. Pastor, vocês têm hábito de chamar para frente ou não? Posso? Eu quero, senhores, sempre tenho o hábito de, quando a gente ministra, e os testemunhos que a gente ouve, a gente fica muito feliz. De toda pregação que a gente ministra, a gente no final convida as pessoas com quem Deus falou pela palavra em algum momento para virem à frente, porque eu creio no poder da oração que é feita aqui nesse momento, que é uma oração que vai selar aquilo que está no teu coração. Eu quero convidar as pessoas que de alguma forma Deus falou pela palavra, que venham à frente, que eu vou orar em nome de Jesus. Rapidamente, eu não sou de chamar muito tempo, tá? E venham rapidamente as pessoas que Deus falou pela palavra, que nós vamos orar em nome de Jesus, porque Deus é Deus de providência. Eu vou orar depois que o grupo de louvor tiver cantado um pouco de um hino ali. Pode ser pastor Ricardo, pode ser senhores. E depois a gente vai fazer uma oração. Mas vem vindo e já vem falando com Jesus. Amém? Vocês vem vindo e já fecha os olhos. E fala com Jesus. Não é comigo que vai falar, é com Jesus. O Deus que Deus falou pela palavra. A hora que os senhores quiserem começar, vocês comecem. E depois da música, depois do hino, a gente vai fazer uma oração. Em nome de Jesus, porque Deus é Deus de providência. Deus, essa noite tem falado fortemente. É hora de sair do lugar do medo. É hora de sair do ambiente do passado. Porque eu creio que Deus vai nos mostrar coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que não subiram ao coração, e o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Vai falando com Jesus, vai falando com Jesus, vai falando com Jesus. Essa noite é noite de libertação em nome de Jesus. É noite de sair do ambiente do ostracismo, do engessamento, do medo. É noite de buscar o Senhor, porque é no Senhor que vem a resposta. É noite de você dizer: eu vou buscar o Senhor de uma forma como eu nunca busquei, ou de faz tempo que eu não busco, e do Senhor vai vir a resposta. E do Senhor vai vir a resposta. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, ô Espírito Santo. Vai adorando a Deus com os teus olhos fechados, fazendo a tua oração. Nesse momento que Deus ministra sobre nós a sua graça, esse momento que Deus ministra sobre nós o seu favor, o seu poder, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Meu Deus, oh Jesus. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meu Jesus querido. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Meu Jesus querido. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Essa é a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Meu Deus! Chamado sou, sem que eu me sinta assim. Oh Espírito Santo! Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Oh! E que seguro sou, Meu Deus! frágil me sentir. É Jesus! E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Nós cremos, Senhor! Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Nós cremos no que o Senhor diz de nós. Tudo que importa agora é o que a Tua voz me diz. Ela diz que nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, a menina dos olhos do Senhor. A minha identidade e o valor só encontro em Ti. E em Ti nós somos mais do que vencedores. Diz que amado sou, Oh! sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. É Jesus! E que seguro estou, Lança fora o medo, Senhor! frágil me senti. Lança fora o medo, E Senhor! não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim. Sim, Deus! Que diz sobre mim. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba a unção de coragem, receba a unção de vida, receba a unção de conquista. Lança fora o medo. Isso, receba a graça de Deus. Tem uma graça do Senhor essa noite aqui. Tem uma unção de renovo, uma unção de conquista. Que você saia desse lugar de paralisia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que você saia desse lugar. Mas essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, lança fora o medo, lança fora o medo. Em nome de Jesus, libera o perdão. Em nome de Jesus, libera o amor. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Em nome de Jesus Cristo, que saia todo medo,
Que saia todo o trauma, que você libere o perdão. Que você libere o perdão. Que abra os teus olhos. Que abra os teus olhos para ver tudo que o Senhor tem feito. Que abra os teus olhos para ter esperança. Deus é Deus de esperança. Que o Senhor te abençoe. Que essa noite você saia daqui dizendo: o Senhor é Deus de pacto, de aliança, onde me tirou do lugar do medo e me deu a esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.